Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o recado da Embaixada Americana no Brasil, que deu um recado para o Alexandre de Moraes. Olha só, que enquanto o Trump for presidente dos Estados Unidos, não vai admitir tentativas de contornar a primeira emenda. Por que isso? Eles estão criticando o Alexandre de Moraes porque o Alexandre de Moraes indiciou ontem o Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro por tentativa de obstrução da justiça, sendo que tudo que eles fizeram foi ir lá nos Estados Unidos e falar com o governo Trump. Olha só, está acontecendo XYZ. Isso é liberdade de expressão. O fato de que o Trump resolveu agir com isso não é controle deles. O Eduardo Bolsonaro não manda no Trump, né? Mas não foi só isso não, tá? Eles também colocaram o Martin De Luca, lembra? O advogado da Rumble e da Trump Social, que está processando o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. Pois é, ele entrou no inquérito, meu amigo. Ele também. E o Malafaia entrou no inquérito também. Olha que coisa maravilhosa, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes está fazendo questão de deixar claro para todo mundo que ele realmente está abusando dos direitos humanos, ele realmente está totalmente descontrolado, né? E isso, no final das contas, como eu falo para vocês, ele está cavando a própria cova. Você ainda encontra vozes da esquerda, né, dizendo que, não, que é um absurdo a aplicação da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e não sei o que lá. Mas essas vozes estão ficando cada vez menos sem sustentação, porque como é que você justifica o cara botar no inquérito um advogado de uma empresa que está processando ele? Como se o advogado, ao exercer a profissão de advogado, estivesse atacando o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Que lógica tem isso, né? Enfim, vamos entender esse caso aqui, porque parece que eles querem botar mais algumas coisas, mais algumas punições no Alexandre de Moraes. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Embaixada Americana aqui no Brasil criticou o Alexandre de Moraes. Nenhum juiz brasileiro tem poder de anular a primeira emenda. A primeira emenda é a emenda da liberdade de expressão lá nos Estados Unidos, né? E o que eles estão dizendo aqui é justamente porque isso foi feito após o indiciamento do Eduardo Bolsonaro e do Jair Bolsonaro por coação, obstrução de justiça, por atuação junto ao governo americano. Ou seja, o fato de eles terem ido lá nos Estados Unidos e pedido ao governo americano, falar, olha só, estou sendo vítima de uma injustiça. E o governo americano concordou, falou, não, realmente está sendo vítima de uma injustiça. Então você está punido porque pediu ajuda para alguém de fora, né? Isso é uma coisa completamente absurda. E mostra também a covardia do Alexandre de Moraes. Por que não botou o Trump no inquérito, Xandão? Foi o Trump que deu a ordem. O Marco Rubio, pô, bota o Marco Rubio no inquérito. Bota o Scott Bessent também, ué. Cadê esse pessoal todo no inquérito, né? O Eduardo Bolsonaro também colocou uma nota de esclarecimento aqui, ó. Tomei conhecimento pela imprensa de relatório divulgado pela Polícia Federal e considero importante esclarecer alguns pontos. Minha atuação nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil. Sempre deixei claro que meu pleito é o restabelecimento das liberdades individuais no país por meio da via legislativa. Ou seja, o que ele queria era a aprovação da anistia e a aprovação de um projeto de lei que acabasse com a censura na internet, né, via Congresso Nacional. Causa espanto que a Polícia Federal aponte supostos partícipes de um crime absolutamente delirante, mas que não identifique os autores. Se a tese da PF é que havia intenção de influenciar políticas de governo, o poder de decisão não estava nas minhas mãos, mas sim em autoridades americanas, como o presidente Trump, o secretário Marco Rubio ou Scott Bessent. Por que então a PF não incluiu como autores omissão ou falta de coragem, né? Vivo sob jurisdição americana e, portanto, plenamente amparado pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que assegura não apenas o direito de liberdade de expressão, mas também o direito de peticionar nossas demandas ao governo que rege a nossa jurisdição. É lamentável e vergonhoso ver a Polícia Federal tratar como conversas privadas vazadas absolutamente normais entre pai, filho e seus aliados. O objetivo é evidente, não se trata de justiça, mas de provocar desgaste público. Se o meu crime foi lutar contra a ditadura brasileira, declaro-me culpado de antemão. Muito importante o esclarecimento do Eduardo Bolsonaro, é aquilo que a gente já tinha falado mesmo, né? Covardia do Alexandre de Moraes pura. Então tá aqui a mensagem da embaixada, aqui, ó. Enquanto o presidente Trump seguiu o mesmo padrão, tá? O Christopher Landau fez a mensagem em inglês, a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil traduziu para o português. Enquanto o presidente Trump estiver no comando, pessoas ou empresas sob a jurisdição dos Estados Unidos têm garantia de que nenhum governo estrangeiro está autorizado a censurar a liberdade de expressão das pessoas e das empresas sob a jurisdição dos Estados Unidos em solo americano.
Nenhum juiz brasileiro, nem qualquer outro tribunal estrangeiro tem o poder para anular a primeira emenda, ponto final, né? E por que eles fizeram isso? Não foi só por conta do caso do Eduardo Bolsonaro e do Jair Bolsonaro, não. Também foi por isso. E também pelo Malafaia, né? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre Malafaia, que também tem esse negócio que o Malafaia reconvocou, ressaltou a questão da manifestação do dia 7 de setembro, falou que só se prenderem ele não tem nada que vai acontecer do mesmo jeito, a manifestação vai acontecer e coisa e tal. O Malafaia chamou para briga o Alexandre de Moraes, né? E o que eles estão... Mas também tem uma outra figura nessa história, que é o Martim de Luca. O Martim de Luca, a gente tem acompanhado ele também. Ele é o advogado da Rumble e da Trump Social, que são a empresa do Trump, né? Na ação que eles estão movendo contra o Alexandre de Moraes lá no Tribunal da Flórida, e o Alexandre de Moraes botou ele no inquérito também aqui, ó. Essa noite eu entrei em um clube exclusivo de americanos alvejados por criticar o Alexandre de Moraes. A tentativa do Alexandre de Moraes e da Polícia Federal Brasileira, né, para enquadrar o meu procedimento tradicional profissional, ou seja, a maneira como eu atuo profissionalmente. Ele é um advogado, o objetivo dele é defender o cliente, né? Como algo de subordinação estrangeira, é uma manobra desesperada para se manter flutuando, né, para se manter acima da água, né? Como advogado americano, eu rotineiramente forneço guias, né, orientações legais e comunicação. Esse é o meu trabalho. Oferecer comentários ou notas públicas ou transmitir uma petição judicial é algo ordinário, qualquer advogado faz isso. No entanto, essas ações rotineiras de um advogado estão agora sendo ditas que são teorias da conspiração, que ele estaria conspirando contra o Alexandre de Moraes. Por essa lógica, qualquer líder que consulte um advogado, um escritor de discursos ou um estrategista deve estar tramando o fim da democracia, né? A mensagem não deixa margem para erro. Qualquer um que ousar criticar ou expor a censura sem fim do Alexandre de Moraes vai ser alvejado, seja ele um americano, um advogado falando livremente em solo americano, ou então as três coisas ao mesmo tempo, né? Ele dizendo que ele é um advogado, ele é um cidadão americano e está falando livremente no solo americano. Liberdade de expressão não é algo dado por governos, é algo inerente a cada pessoa. Como Benjamin Franklin falou, qualquer um que for tentar acabar com a liberdade de uma nação precisa começar acabando com a liberdade da palavra, né? Do discurso, né? Isso aqui é um outro conceito que eu acho muito bacana lá nos americanos, que aqui no Brasil você ouve volta e meia a Rede Globo falando não, porque a Constituição te dá direitos, que a Constituição te dá direito disso, a Constituição te dá direito daquilo. Não, graças à Constituição você tem direito, o que é uma lorota. Não, os direitos fundamentais, que é direito à liberdade de expressão, direito à integridade física, o direito à vida e o direito a ter armas, esses três direitos são direitos inerentes das pessoas, independem de Constituição. Não tem que ter... A Constituição americana ela reconhece a existência desses direitos, ela não te dá os direitos. A Constituição brasileira fala que te dá esses direitos, o que é falso, ela não dá direito nenhum, né?